caso do Psilocibe. E nós temos também aqui os fungos que são venenosos, tá? Fungos esses, né, que nós denominamos de Amanita muscaria, que no caso são aqueles fungos que vão apresentar lá no início do slide, da apresentação do slide, aquele chapeuzinho vermelho, né, aquela sinalização. Às vezes, quando a gente percebe animais, plantas com cores muito acentuadas, tá? Ali é um sinal de alarme pra gente, porque muitas das vezes são tipos de seres que podem aí apresentar veneno na sua estrutura. Então, pode ser aí, né, um agente nocivo, né, um organismo que pode afetar diretamente a nossa saúde, tá? E os fungos basidiomicetos, eles também vão apresentar aí a estrutura das suas hifas como sendo septadas. Então, é uma característica basicamente aí dos ascomicetos e dos basidiomicetos, ok? Temos aqui um tipo de fungo, né, da classe dos ascomicetos que são utilizados, né, na alimentação humana, né, que é o caso das trunfas, tá? Você pode muitas das vezes até perceber isso quando você vai numa pizzaria, que lá no cardápio, né, tem lá pizza com trunfas, com, enfim, com vários ingredientes, vários tipos de alimentos, né? Inclusive essas trunfas, elas são muito comuns na região da Europa. E perceba como é a estrutura delas, né? Claro que ela não vai pro prato dessa forma, né? Eles fateiam, né? Cortam elas, os pedacinhos, as rodelas, certo? E são comestíveis, tá? Bom, aqui nós temos uma representação, né, dos basidiomicetos, né, dos cogumelos, que são bastante comestíveis, tá? E vocês percebam que aquela estruturazinha de fixação, a parte do micélio vegetativo, digamos assim, do cogumelo, ela é retirada e fica somente a partezinha, né, do micélio reprodutor, ou que também podemos chamar de corpo de frutificação do fungo, tá? Porque essa estrutura é como se fosse realmente a parte comestível, a parte que vai ser aproveitada, né, na culinária, ok? Aí nós temos aqui, né, do lado o champignon, que são os agaricos, que eu falei, comentei no slide anterior, os agaricos campestres, né? E aqui do outro lado nós temos o shiitake, que é a Lentinula edodes, tá? Mais uma demonstração, né, de fungos, de cogumelos, tá? Para vocês perceberem aí a visualização deles. Percebam que esse cogumelo que tá aqui, né, na coloração vermelha do corpo de frutificação, da estrutura reprodutora, tá? Esse é o tipo de fungo que a gente citou anteriormente no slide como sendo a amanita, que é um tipo de cogumelo venenoso, tá? Que pode causar grandes reações adversas aí no trato respiratório, provocando a asfixia do indivíduo e levando ele à morte, ok? Temos os fungos, né, que podem ser esses fungozinhos do meio, que no caso são os alucinogênicos, como eu havia comentado, né? Semelhante aí ao LSD, que é um tipo de droga, tá? E aqui os cogumelos, né, comestíveis mesmo, que são os agaricos campestres. Podemos perceber aqui, tá, que os fungos eles também podem ser utilizados na fabricação de queijos, tá? Nós temos aí alguns tipos de queijos que podem ser produzidos, tá, através dos fungos, que é o camembert e o roquefort. Os fungos eles também podem ser utilizados na fabricação da penicilina. Inclusive, eu preciso explicar para vocês como é que ocorreu justamente, né, a produção desse tipo de antibiótico, tá? Para quem não sabe, na composição da penicilina existe a presença de fungos, tá? E o fungo que atua na composição da penicilina é o Penicillium notatum, o primeiro fungo que foi identificado no experimento de Alexander Fleming, no laboratório, no período em que ele cultivava bactérias, né? Então, fazendo esse cultivo de bactérias no laboratório, deixando esse material em repouso, né? E voltando depois de algum tempo,
Alexandre Fleming percebeu que não ocorreu a proliferação de bactérias, não ocorreu o aumento. Então ele resolveu ali levar o experimento para o microscópio para fazer uma análise do que é que realmente estava impedindo o desenvolvimento dessas bactérias. Daí ele identificou um outro organismo diferente da estrutura das bactérias, organismo esse, né, que eram os próprios fungos, tá? Um fungo na qual ficou denominado como Penicillium notatum, na qual liberava substâncias que impediam aí o desenvolvimento das bactérias. Por isso que Alexandre Fleming não conseguiu identificar, né, a proliferação das bactérias depois de alguns dias de ter sido feito aí o seu experimento, ok? Um outro detalhe aqui, né, é que a maioria dos fungos eles vão realizar um processo de respiração aeróbica, tá? Por meio de uma respiração celular, utilizando aí o gás oxigênio, e os que não fazem esse processo, né, são justamente aqueles fungos que vão ser anaeróbicos facultativos, tá? Que é o caso do fungo da levedura, né, que vai atuar no processo de fermentação biológica, na fabricação do pão, tá? Das bebidas alcoólicas, como o caso da cerveja. Identificamos, né, algumas doenças que são provocadas pelos fungos, onde a maioria delas, né, a gente associa às micoses, tá? Falou em micose, todo mundo associa aos fungos, porque realmente, né, os fungos provocam esse tipo de doença. Um outro tipo de doença provocada pelo fungo também é a Candida albicans, tá? Que é o fungo que vai provocar a candidíase, tá? Isso nas partes íntimas, tanto da mulher como do homem. Pode provocar também aquelas manchinhas na boca, na língua, tá? Que é o caso do sapinho. E nós também temos aqui o fungo na qual ele vai provocar, né, uma doença respiratória, que é chamada de histoplasma, tá? Que é causado por um fungo denominado de Histoplasma capsulatum. Esse fungo ele afeta o sistema respiratório do indivíduo, causando uma grande infecção. Nessa imagem nós temos uma representação dos líquens, tá? Para quem não conseguiu identificar, né, só pela fala, aqui nós temos uma representação dos líquens, ok? Que é uma simbiose, como eu havia comentado anteriormente com vocês, que pode acontecer entre fungos e algas. No caso, as algas que vão atuar são as algas clorofíceas e os fungos são os fungos ascomicetos, bem como fala aqui, né, na escrita do slide. E também pode acontecer dos fungos ascomicetos com cianobactérias. Nós temos uma informação também importante ser comentada aqui, que é justamente a questão de que os líquens, tá? Eles são indicadores de pureza do ambiente. Então, tipo assim, se o ambiente ele tá poluído, você não vai perceber a presença de líquens ali no ambiente, tá? E quando o ambiente ele está limpo, né, nós podemos identificar a presença desses seres. Resumão aqui, tá, do reino fungi, para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje. São seres heterótrofos ou heterotróficos, sua reserva energética é o glicogênio, sua parede celular é constituída de quitina. Exemplos de fungos unicelulares, nós temos o Saccharomyces cerevisiae. Pluricelulares, né, são os fungos que vão apresentar suas hifas, que formam aí um conjunto, né, o conjunto dessas hifas vão formar a estrutura de micélio, de algo que nós denominamos como micélio. Podem ser decompositores, né, os saprófagos, parasitas mutualísticos ou predadores. Muito utilizado, tá, na alimentação da fabricação de bebidas alcoólicas, pão, queijo, medicamentos, né, como é o caso da penicilina. Alguns vão atuar na composição dos anticoncepcionais, ok? Esses fungos também, né, os fungos, no caso, eles também podem realizar reprodução sexuada. De que forma, né? Que reprodução sexuada é essa? Por brotamento ou fragmentação.
Nós temos a reprodução sexuada, onde nós identificamos a formação de esporos. Nós temos a classificação dos fungos, que é definida como Chytridium-micota, Ascomycota, Basidiomycota. E faltou aqui nesse slide, né, os zigomicotas. Bom, então era isso, tá, que a gente tinha para ver aqui com relação aos fungos na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, procura lá no PV, certo? Pode perguntar, fique à vontade, que eu esclarecerei todas as suas dúvidas possíveis, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão!